Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal e hoje trazendo notícia para vocês sobre o SNEL 11, né? O fundo imobiliário aí da Suno, que ele investe em energias renováveis, ou seja, energia limpa. É uma famosa matriz aí para o futuro, né? Ou seja, os fundos imobiliários se diversificando, né? Fundos imobiliários aí que começaram lá no passado, investindo principalmente em lajes corporativas, depois vieram os shoppings, galpões logísticos, fundo de fundo, hoje um domínio dos fundos de papéis, né? Hoje nós também temos fundos de infraestrutura, de cemitério, de hospitalar, e é interessante que nos últimos anos a Suno aí acabou propondo aí uma nova forma de investimento, né? E investir justamente em energias limpas, né? Que é uma tese bem interessante. E o que eu estava achando bastante interessante no Snell é que ele pagou um dividendo até interessante, né? Ou seja, um provento até interessante na casa aí de 10 centavos, né? A data de pagamento, como nós podemos observar aqui, vai ser dia 23/8, né? Aqui, né? Referente justamente ao mês de julho. O SNEL, que nós podemos observar aqui no Status Invest, que eu uso tanto o Status Invest, mas como investidor 10, a cota dele R$ 9,35, né? Vem se aproximando aqui da cotação máxima, que é R$ 9,71, um dividendo bem superior aos fundos de tijolos e um pouco mais baixo do que os fundos de papéis. Ou seja, uma tese bem interessante. Por quê? Porque é um segmento que tem bastante investimento, né? Também tem subsídio também bastante, uma vez que é energia limpa, tem investimento também de fora, né? Geralmente nesse segmento. Existe um patrimônio material, quando você trabalha com energias renováveis, e o que eu estou achando interessante é isso. Claro que é um mercado que está começando agora, mas o SNEL, que apareceu dentro desse segmento, ele tem se mostrado tão interessante que nos últimos 12 meses, além do dividendo de 10,98, ele cresceu 13,35%, ou seja, um crescimento bem interessante. Se nós observarmos o patrimônio, ele é pequeno ainda, 136 milhões, porque é uma tese nova. Ele sempre vai ser negociado acima do seu preço sobre o valor patrimonial, porque é um mercado que ainda está aprendendo a negociar com esse ativo, então não vou mentir para vocês, nós não temos como dizer nesse momento se ele é um fundo caro ou se ele é um fundo barato. Isso vale para tudo, que é único, né? Por exemplo, em ações, ninguém consegue dizer se B3 é caro ou se é barato. Por quê? Porque a B3 ela é um monopólio. Como ela é um monopólio, você não tem outra empresa ali para estar comparando, né? Então, o SNEL até é difícil dizer se na casa de 1,29 o seu preço do valor patrimonial, se ele está caro ou se ele está barato, né? Até porque a gente não tem como comparar e existe uma dificuldade do mercado ainda avaliar, precificar esse tipo de ativo. Ele tem em caixa ainda 13 milhões, o número de cotistas vem crescendo, ou seja, de investidores interessados nessa temática, porque geralmente com patrimônio de 136 milhões você não tem um número tão grande de cotistas, geralmente esses cotistas são abaixo de 5 mil, e o Snell não, ele já conseguiu ultrapassar, né? Chegar na casa de 8.205 cotistas, certo? Nós descemos um pouquinho embaixo, ele vem conseguindo pagar aqui acima da casa de 10 centavos, e isso é bem interessante, por quê? Porque a cotação dele está na casa de R$ 9,35. Então, tem se mostrado uma tese bem interessante. Quando nós olhamos aqui para o relatório gerencial dele, né, um pouquinho mais antigo, né, onde ele vai trazer os dois momentos, onde nós podemos observar antes do split e depois do split, certo? Então, antes do split, ali em maio, onde ele custava quase R$ 100, ele chegou em alguns meses a ter uma distribuição por cota de R$ 1,55.
tinha um valor patrimonial de R$ 108,95, patrimônio líquido 137,2 milhões, tinha um lucro muito bom acumulado por cota de 63 centavos, tinha uma cota muitas vezes de fechamento de mercado na casa de 132, um valor de mercado de 166,3 milhões, um dividend yield muito alto de 15,04, o número de cotistas 7.353 e um preço sobre o valor patrimonial de 1,21. Depois que ele fez o split, ou seja, que ele se tornou de base 10, porque qual é o objetivo de tornar a base 10? É aumentar a taxa de negociação, né? E ampliar o acesso, ou seja, buscar um maior número de investidores interessados nessa tese. Porque geralmente os investidores que têm um poder aquisitivo maior, eles já estão com posições bem consolidadas, muitas vezes para apostar no SNEL. Basta você ver carteiras famosas aí, como do Bruno Perini, como a carteira do Primo Rico, como a carteira do Charles, né? A maioria dos investidores eles têm posições principalmente em fundos mais sólidos, né? A única aposta que eles fazem, alguns deles, é no Fiagro, né? E nesse caso só o Charles, né? Porque o Primo Rico, investidor Sardinha, que é o Raul, o Bruno Perini, eles não têm tanto interesse em investir em Fiagros. O único grande assim que chega a investir em Fiagro é o Charles, certo? Como nós podemos observar, depois que ele fez esse split, ele conseguiu distribuir 10 centavos por cota, a cota patrimonial caiu para 7,23, o patrimônio segue o mesmo, porque não é afetado pelo split, o lucro acumulado, evidentemente, ele ficou proporcional, 4 centavos, a cota de fechamento R$ 9,17, valor de mercado 173,2 milhões, o dividend yield 13,9, porque a cotação foi se valorizando. O número de cotista que eu acho interessante, né? O número de cotista ele aumentou muito, né? Quase 1.000 novos cotistas depois que ele fez o split. E esse é o objetivo, né? Quando você sai de um fundo de base 100 e passa para a base 10, seu objetivo é atrair o maior número de cotistas e o preço sobre o valor patrimonial subiu porque você tem mais pessoas adquirindo essas cotas, certo? Nós passamos aqui para o destaque que ele traz, onde mostrando aqui que depois do split, né, que aconteceu, onde quem tinha uma cota recebeu mais 14, né? O retorno total durante o período foi de 8%, enquanto o CDI somente 1,62, né? E já o IPCA foi 0,67, ou seja, foi bastante beneficiado quem entrou aí no SNEL. Além disso, ele disse que durante os meses de maio e junho, né, as UFVs, né, que são essas estruturas de energia limpa, tanto em Sanremo como em Petrolina, tiveram suas conexões frente às distribuidoras tanto de CEMIG e CEP, respectivamente, realizadas, ou seja, está expandindo aí a sua matriz, né, com o intuito aí de trazer maior retorno para o investidor, certo? Então aqui um excelente fundo imobiliário para você conhecer, para você estudar, né, começar a entender como é que funciona, porque certamente nós vamos ter cada vez mais fundos investindo nesse segmento de energias limpas. O que são? São energias eólicas, né? Então você instala aquelas estruturas em locais onde você tem uma grande densidade de vento, né? Aqui no Ceará, onde eu moro, nós temos um parque eólico bem forte dentro desse segmento, né? Onde ele acaba produzindo uma grande quantidade de energia, certo? Então, para você que é investidor que ainda não conhecia o SNEL, coloca aí embaixo nos comentários que você não conhecia o SNEL. Se você já investe no SNEL, coloca aí embaixo qual é a posição que você tem, qual é o preço médio que você tem, qual é o conhecimento que você já tem sobre ele, que é uma estratégia que eu estou achando interessante. Eu tenho lido, né, conhecido mais um pouquinho nos últimos tempos,
porque é algo bem interessante, tem uma tecnologia de ponta nesse segmento, o que não acontece nos outros segmentos de fundo imobiliário, né? Porque é mais tijolo, dívida. O Snell não, o Snell ele tem um fundo imobiliário onde ele tem uma tese, tem uma tecnologia por trás, e isso parece ser bem interessante, não somente agora, mas também para o futuro, certo? Então, valeu por ter ficado aqui até o final do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o canal, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão. Se você quiser saber mais informação, deixe a sua pergunta aí, nós vamos estar respondendo, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.